Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de Deus esteja contigo. Nós estamos vivendo este tempo bonito em que somos chamados a caminhar com Jesus, caminhar com Ele no nosso dia a dia, no cotidiano da nossa existência. Este é o tempo comum que nos lembra que sempre é tempo de caminhar com Cristo e deixar que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra e também através das ações, das diversas atividades que vamos tendo durante o tempo, através das oportunidades que o tempo vai nos dando de acolher a vontade dEle naquilo que no dia a dia vai acontecendo em nossas vidas. Colhemos sempre mais da vontade de Deus escutando a sua santa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 5, de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo num barco para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia tocado. A mulher, cheia de medo e temendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus que passa fazendo o bem. É muito bonito nós recordarmos cada vez mais isto. Jesus é a expressão do pleno bem e a sua ação é sempre aquela de fazer o bem acontecer e ser experimentado. Passa com alma bondosa, com ser bondoso, no meio da multidão, e é ação de vida e salvação para todos aqueles que têm a oportunidade de crer nele, de se aproximar dele por meio da fé. Jesus, que é solicitado por esse pai, um pai que tem uma filha doente, num estado muito difícil, né, estado terminal, e ele vai até Jesus e ele implora que Jesus faça alguma coisa. Jesus destina-se ao lugar onde a criança está. Ele vai ao encontro de quem tem necessidade, vai ao encontro dessa família marcada pela dor, pelo sofrimento da doença da filha, vai com esta família ao encontro de uma criança que estava vivendo um verdadeiro tormento, que estava passando por uma situação incurável, já estava em estado terminal. E ele vai.
E nesse caminho, ele é encontrado também por esta mulher que sofre de hemorragia. Longos anos sofrendo com esta dor, com essa doença, sofrendo também nas mãos de médicos que faziam tanto, mas não davam a solução. E esta mulher, ela vai ao encontro de Jesus e toca na roupa de Jesus. Jesus sente nesta hora uma força sair dele. É muito importante lembrar que Jesus, ele ama-nos na totalidade no que nós somos. Ama-nos como nós, como comunidade, mas ama a cada um de nós na nossa individualidade. Somos únicos para Deus. Somos este povo querido dele. Por isso, Jesus, quando a mulher toca e ele sente um toque diferente, é diferente dos que estão ali empurrando, pressionando, dos que tocam sem querer, porque estão passando. Esta mulher, ela não toca sem querer. Ela toca com confiança, com esperança, com sentimento de vida no seu coração. Por isso Jesus sente o toque dela, porque é um toque diferente, um toque cheio de vida, de esperança, de fé. É um toque de alguém que já não tinha mais esperança e agora vê renovar-se a esperança naquele que vai passando e que vai trazendo no seu coração o pleno bem. Ele é o pleno bem. E ele está passando ali para fazer um bem grandioso. E esta mulher, ela reconhece em Jesus o Senhor que pode produzir vida em sua vida. Por isso ela toca Jesus. E ao tocar, Jesus sente essa força. E ele então imprime na mulher o gesto de cura. E esta curada vai fazer a experiência de verdade de ter a sua vida dignificada e colocar certamente esta sua vida sempre mais numa experiência de encontro com Deus e serviço e doação para os irmãos e irmãs. E Jesus, nesta hora, ele é avisado, assim como o pai da criança, para onde ele ia, que a criança havia morrido. E aqueles que estão avisando ainda disso, a criança morreu. Para que está incomodando o mestre? E Jesus, que é o homem do caminho, ele segue o seu caminho. Segue o caminho com a certeza de que ele pode dar a plena vida àquela criança e dar alegria àquela família. Ele, o Senhor da vida, tem vida para dar para aqueles que estão numa situação de morte. E Jesus continua o seu caminho em direção à vida, em direção a esta criança que precisa ser vivificada. E chegando a casa, é interessante, quando Jesus fala que a menina está dormindo, que ela vai viver, as pessoas começam a zombar dele, a caçoar dele. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos muito de morte, mas pouco nos importamos com aquilo que é a vida e a dignidade da vida. Então, tem gente que sabe muito bem o que é a morte, falar da morte. Mas Jesus, ele sabe muito bem falar da vida que passa pela experiência da morte, mas que não permanece aí. Então, essas pessoas que recebem Jesus dizendo, caçoando dele, é como dissesse, nós sabemos quando uma pessoa morreu. E aí Jesus poderia e pode dizer para nós, eu sei onde é que a vida se encontra. E ele lá vai, ele produz esta vida. Chega até a menina, aproxima-se e diz, menina, levanta-te. E ela levanta e começa a servir. É bonito, querido irmão, querida irmã, reconhecer que enquanto tantos sabem de morte, são muitas vezes profetas da morte, anunciadores da morte, nós sabemos como Jesus de vida. Ele sabe de vida e ele tem a esperança e o poder de dar a vida, assim como deu a vida e a dignidade para esta menina, também para aquela mulher que estava com hemorragia, ele deseja dar vida e dignidade para todos nós. Então é o Cristo que nos diz hoje, eu sei de vida, porque eu sou a plena vida. Que nós nos empenhemos por viver nesta comunhão com o Senhor, que nos ajuda a preservar sempre mais a vida como um dom, como um presente que nos foi dado com abundância por Deus. E que estas duas mulheres, uma que já tem uma idade
porque já sofreu tanto tempo com a hemorragia, já não é mais uma criança, e aquela outra que é uma adolescente. Que nós nos unamos ao testemunho delas e que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé naquele que sente as nossas dores, que participa dos nossos sofrimentos, para que nós possamos com ele participar das alegrias eternas. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Guardemos no coração o amor de Deus e o desejo que Ele tem de que nós todos sejamos felizes, resgatados do vale da morte para experimentarmos o pleno bem nele. Amém.